Olá pessoal, estamos de volta nessa terça-feira, 23 de maio de 2017. Hoje, Dia Internacional das Comunicações Sociais. Parabéns a todas as pessoas dessa área. Hoje, tempo ensolarado na Baixada Santista, né? Ontem, um dia chuvoso, hoje tempo ensolarado. Vou mandar um abraço para meu amigo Mário Gil, que está vendo o programa agora, direto de Lisboa, né? Ele pelo www.tvcomsantos.com. Ou a dona Regina e dona Vera do Rio de Janeiro, que também já passaram um zap aqui. E você, desde agora, quer se comunicar com o programa nesse primeiro horário ao vivo, à 1h15, ligue para, ou melhor, ligue para no intervalo, como faz o Uriel, ou mande um WhatsApp para o 997115545. Se você está fora da Baixada Santista, coloque o 13 na frente, né? Então, o WhatsApp com dúvidas, perguntas, questionamentos, sugestão de pauta aqui para o programa. Hoje, no Dia Internacional das Comunicações Sociais, muitos assuntos, né? Atentado mata 19 e 50 feridos na cidade inglesa. Lá tem bomba, tem tudo isso. Nós aqui podíamos exportar político ladrão, né? Aqui, político ladrão, nós somos os campeões do mundo, né? Tá. Agora, a bomba, atentado, ainda não chegou aqui, graças a Deus, né? Porque quando começar a chegar, então, a gente tem que apagar a luz e ir embora, né? Porque realmente, ou fica aqui para pôr todos esses canalhas na cadeia, porque realmente tá incrível, cada dia que mexe, mais ladrão a gente acha, né? O governador, ex-governador de Distrito Federal preso hoje, um dos assessores do Temer também preso. Quer dizer, cada dia a gente acha mais gente roubando, mais ladrão. E as pessoas falam do dinheiro público como se fosse delas. O dinheiro público nada mais é que o dinheiro privado, do trabalho, de muita gente que vai para o público, né? Mas eles também não têm respeito com nada, quanto mais que o nosso dinheiro, né? Para falar sobre isso, hoje, que é o dia 23, dia ímpar, então eu começo pela esquerda, direita de você na tela, o consultor e palestrante Paulo Queixa. Tudo bem, Paulo Queixa? Tudo jóia, Filete. É um prazer estar mais uma vez com vocês e conversar com os telespectadores deste programa. Veio preparado aí com o tablet, com tudo direitinho aí? Fazer pose, né? Deixar o tablet, né? Algumas informações que às vezes vale a pena a gente dar uma olhadinha. Tá aqui. Certo. E também o professor e jornalista Fernando de Maria. Tudo bem? Tudo bem, Filete. Tudo bem, Paulo. Boa tarde, telespectadores. Fernando de Maria, que trouxe aqui o Jornal do Boqueirão, que tem a colaboração do Tartaruga, do nosso Jairo, querido Jairo, o precursor do Jornal do Boqueirão, né? Também o Chalub, toda a equipe lá, Cris Chalub, um abraço para todos lá. Esqueci alguém, não? Não, tem mais gente, mas tudo bem. Pode citar, qual são os jornalistas? Tem o Ronaldo, tem o Romilson, tem a Romilson, Carla. Carla, tem a Regina. Tem o seu Adelso também, a coluna Sol Nascente. E as duas meninas da secretaria? Então, a Carla e a Regina. Carla e a Regina, um abraço, isso. Elas são boazinhas, elas me atendem bem. E também o professor Patela, que escreve aqui a coluninha sobre terapia do riso, olha lá. Sempre tem uma piada. Professor Patela, o maior diretor da Baixada Santista, professor Patela. Com respeito a todos os outros, o Patela merece, não merece? Sim, sem dúvida. Patela, cantor, professor, engenheiro, uma pessoa do bem. Professor Patela, meu diretor lá na Biologia. Então, Jornal do Boqueirão, futuro da incerteza aqui do nosso presidente Michel Temer. Na sua opinião aqui, Michel Temer, se sustenta ou não, Fernando de Maria? Está difícil. Está difícil, o cenário é bem complicado nesse aspecto. Obviamente, ele está bem assessorado, né, pela parte de advogado, por questão da fita, mas assim, a questão basicamente é política. Até que ponto, por exemplo, se o PSB já caiu fora, o PPS já caiu fora. O PSDB do Rio já caiu fora. Se o PSDB cair fora, aí realmente a situação do presidente vai ficar insustentável. E aí o cenário vai ser muito complicado para ele se manter. Porque juridicamente você tem um tempo nesse aspecto. A questão é politicamente. Se você começa, obviamente, os grandes partidos que dão apoio ao governo começarem a sair, especialmente o PSDB, né, e até, quem sabe, uma ala do próprio PMDB, dependendo da situação, e aí efetivamente a vaca vai literalmente para o brejo, né? A gente vai se repetir uma situação que já aconteceu no ano passado, por exemplo, e a gente vai repetir. Você quer dizer que, por exemplo, com os processos, os advogados excelentes que o Temer tem, com tudo isso nessa área que ele vai contratar, tudo, o que acontece? Ele consegue, de uma certa maneira, enrolar isso e fica esse um ano aí no governo. Ele ganha prazo. Se a gente for analisar, aí, independente... Também não é uma coisa... A parte do AS é muito mais conclusiva. Pegaram as notas, marcaram, tinha muito mais... Sim. A dele, ele falou, continua ajudando aí. Ele pode de uma semana, mas ele, como é um constitucionalista, continua ajudando, é um problema dele. Aí tem a edição da fita também, que aí também ele está se levando exatamente nesse aspecto, que ocorreram vários cortes ao longo da gravação. Enfim, tem vários pontos que juridicamente, eu não sou advogado, mas a gente juridicamente podem ser efetivamente
atenuados e, obviamente, isso levar em consideração. No entanto, não se pode esquecer, se a gente já teve o episódio da cueca, né? Dólar na cueca, agora a gente tem da mala que voltou, surgiu a mala, efetivamente voltou. Os 500 mil voltou para a Polícia Federal. Voltou para a Polícia Federal, quer dizer, de repente aquela mala, se não tivesse tudo isso, será que a mala voltaria para a Polícia Federal? Obviamente que não, né? Então a gente percebe aí que há uma tentativa de minimizar o impacto, que eu volto a dizer, a questão é mais política e obviamente afeta a questão econômica, que essa é a grande preocupação que afeta, obviamente, qual empresário, e aí o Paulo pode explicar, qual empresário governabilidade, né? Que vai investir. Ontem eu estava no congresso da micro e pequena indústria e tinha o do deputado Itamar Borges, né? Desculpa, eu esqueci. Ele é da frente estadual. 12º Congresso de Microempresas, não é isso? Microindústria, né? Micro e pequena indústria. E o Itamar Borges estava lá, que ele é da frente de empreendedorismo lá da Câmara Estadual, né? E ele fez um comentário... Deputado estadual, né? Deputado estadual. Ele fez um comentário sobre isso, sobre a necessidade de se ações que são necessárias para o país. Como todo político acaba falando sobre isso. E os empresários, o Paulo Scaff está lá, estava lá, o Afif Domingos, que é tanto presidente do Sebrae Nacional, como já é um político que já passou de vários cargos dentro da própria governo federal. Estava o secretário da micro e pequena empresa do governo federal, da secretaria que é ligado eu não me lembro a qual ministério, mas existiam políticos lá, outros que não são políticos, mas estão em cargos. O Paulo Scaff mesmo é do Senai, do Sebrae, do SESI. O que se fala muito é assim, existem ações que precisavam ser feitas. O problema para a gente, na prática do Brasil, vocês falaram dos aspectos políticos e eu concordo com tudo que vocês falaram, né? É a continuidade do processo de viabilidade da parte de negócios no país. Por mais que existam restrições à reforma trabalhista, existe uma necessidade muito grande de acerto de algumas coisas lá. E não sei quem falou assim, olha, não era o perfeito, mas era o plausível, era aquilo que era possível. Uma das observações que o Paulo Scaff falou foi da dificuldade do teletrabalho, do trabalhar à distância, pela CLT bloquear muitas coisas. E a gente está com a inteligência artificial aí sendo utilizada, a IBM com uma ação fortíssima de robôs digitais, utilizando para análise de mercado, de funcionário, de comportamento, e exigindo que as empresas sejam mais ágeis, que os profissionais sejam melhor qualificados ou qualificados em aspectos diferentes, para que você possa ter viabilidade de emprego e assim por diante. Ou seja, é tudo consequência disso que vocês estão falando aqui, né? Você não viabiliza a condição econômica, dificulta a questão de trabalho, são quase 14 milhões de desempregados, e aí vai ficar nesse esquema porque a crise política paralisa o Congresso e o Senado, e as coisas ficam aí e nada anda, né? E aí se falou de crédito, das dificuldades. Então, o problema é que semana passada, com isso tudo, as coisas pararam. E com essa parada, os ministérios acabam parando de alguma forma, por cascata as secretarias, e vão para todas as instâncias do governo. E as ações importantes, espero que o Ministério da Fazenda não tenha aderência a esse processo de parar, porque é do governo. Houve um anúncio, o Ricardo Amorim estava falando, menor inflação desde 2009 agora. Uma condição de melhor impulsionamento, investimento e ações. O momento é agora, né? Esse é o momento. O momento é agora. E agora aconteceu isso. Exatamente. O secretário de Cultura de São Vicente teve aqui o secretário adjunto, Paulo Eduardo Costa, com o secretário, e eles falaram que tinham coisas traçadas com o Roberto Freire, né? Que veio aqui na encenação, foi o único secretário que veio e assistiu. Ele ficou do meu lado. Quer dizer, eu fiquei embaixo. Estava o Márcio França, o secretário, o Caio, tudo, eu fiquei na fila de baixo. Assim. Então, eu até conversei com o ministro, tal, ele adorou. Tal. E, lógico, que depois no jantar lá com eles devem ter combinado algumas ações para a cultura. Agora, ele saiu, começa tudo de novo, né? Porque você faz um contato. Lógico, deve ter os assessores, tal, mas não é a mesma coisa, sempre né? a questão política, porque você muda uma administração, por exemplo... Volta de novo. Você tem toda uma ação escalão, muitas vezes... isso dificulta. O fato é que não houve mudança, houve uma paralisação. Esse é o problema. Tudo que aconteceu, que está acontecendo, é algo lastimável.
O problema é como a gente vai sobreviver, a gente sobrevive. De que forma, a partir desse ano até o ano que vem, a gente vai sobreviver a uma crise que foi instalada, política, que paralise o processo de recuperação da economia. E quanto tempo isso vai durar? Esse é o problema. Essa é a incógnita. A questão dos advogados que vão jogar para frente pode criar um outro problema muito maior. Independente do nível de comprometimento do nosso presidente, né, da forma como fez, se estava errado ou não, isso não se discute. A minha visão como alguém que está dentro da área de negócios é que as empresas ficam muito medo. Aí o comércio exterior tem problema, a falta de confiança que o pessoal lá fora tem no Brasil, a Bolsa começa a ter problemas seríssimos de investimento, né? Aí dólar dispara, a Bolsa cai. Isso é péssimo para a gente, péssimo, porque não existe a questão de ganho de recursos, de produção, de desenvolvimento. Credibilidade no exterior, investimentos externos, fica tudo ruim, né? Exato. E, assim, lá investimentos também do país, né? No próprio país. Sai investimentos, cara, eu vou aplicar em outro país que há uma total... não se sabe o que vai acontecer, quem vai bloquear? O estrangeiro que vai botar dinheiro. O nosso ministro da Fazenda fez uma teleconferência ontem e os investidores estrangeiros perguntaram para ele, o Temer cai ou não cai? Ele falou, eu acho que não cai. E se cair, como é que fica? Eu acho que não cai. Mas se ele cair? Não, nós vamos trabalhar para ele não cair. Porque as perguntas eram assim, se ele ficar, tudo bem. E se ele não ficar, como é que fica? Essa estabilidade. Você tem dinheiro, imagina, não é R$1. Claro, você vai perder o dinheiro todo. E quem está perguntando? São dirigentes de banco, são pessoas que trabalham com dinheiro... Você tem que fazer previsões, né? Ninguém faz um investimento assim, vou comprar um negócio amanhã. São de milhões, bilhões de reais, de dólares especificamente. Você tem que fazer um planejamento. Isso é fundamental em qualquer empresa. Né? E aí, se você não sabe o que vai acontecer, às vezes você tem um bom momento e fala assim, e agora? Eu aplico, invisto ou não invisto? Né? Estou falando de investimento de longo prazo. Longo prazo. Mínimo médio prazo. Os únicos que fizeram investimento de curto prazo foram os irmãos, né? Wesley, eles aí compraram $1 bilhão. $1 bilhão ganharam aí 30% numa noite, né? Quer dizer, isso aí, eles entraram no dólar futuro lá e compraram $1 bilhão, né? 1 bilhão seriam 3 bilhões e meio de reais. Eles compraram e de um dia para a noite. Mas esses tiveram informações privilegiadas. Aí, mas a ação da empresa dele baixou, ótimo. Baixou 16% aqui no Brasil, os 80% da empresa dele é no mundo. Aí baixou, daqui a pouco baixa 20%, eles recompram as empresas, sabem que vai subir de novo e ganham dinheiro no dólar na empresa deles. Ganham dinheiro em tudo. De alguma forma eles ganham, né? Esse é processo ilícito. Ilícito, isso é crime. Nos Estados Unidos é 30 anos de cadeia. Então, nossa ação, a gente não tem que se basear nisso. Eles fizeram coisa errada, que sejam punidos e sejam enquadrados nesse sentido. O que a gente tem que, digo aí no empresariado e tal, tem que se preocupar na licitude das nossas ações. Não, estou falando que só o único que ganhou dinheiro com isso foram eles, que tinham informações privilegiadas, né? Isso é exemplo para a gente deixar muito claro que isso não é novo, não acontece de hoje, acontece há muito tempo. Isso é reflexo da população e da sociedade, no sentido de comportamentos diversos. Eu faço uma observação hoje em dia falando o seguinte... É algo assim absurdo o nível de ganância que essas pessoas têm e tanto dinheiro que vão fazer com tanto dinheiro. Isso é algo assim indescritível, não se entende até por que as pessoas chegam a esse nível. Eu acho que é uma revisão moral que está acontecendo para a gente poder também pensar nas atitudes como um todo, né? E como é que a gente elege as pessoas. Um advogado falou que é uma cleptodemocracia, né? Totalmente. Uma democracia acho que é o Luiz Flávio, né? Falou outro dia, de um advogado de São Paulo, da OAB, ele falou que são pessoas doentes, né? Que um rouba 6 bilhões, outro rouba 50 milhões. Competição quem rouba mais. Competição de quem rouba mais. De repente fala assim, poxa, o fulano roubou... sociopatia até, sociopatia, então, um roubou 50... Pô, você vê o Aécio, outro dia eu vi uma notícia do Aécio, o Aécio ganha 50 mil, né? Falei, pô, 50 mil, pô, isso é uma besteira, acho que isso é mentira. Quando eu abri, era 50 milhões. Quer dizer, por 50 milhões num negócio só. Lá, 500 mil por semana. Tá revirando, caramba. O Tancredo está revirando. Nossa, quando eu ouvi a notícia, eu falei, Tancredo está revirando. E ele foi assessor do avô, né? Sim. Ele foi assessor do avô. O Tancredo também era político, né? Ele ficou sempre do lado dos militares, nunca tinha tendência, lá dos militares. Aí conseguiu passar esse processo, tanto que quando saiu os militares, colocaram ele porque era o mais indicado. Achavam que o Maluf era o candidato dos militares, não era o Tancredo. Mas ele teve uma vida perto do Aécio ilibada, né? O Aécio, né? Pelo menos o Tancredo, que a gente saiba, né? Teve uma vida diferente. E agora, assim, diferente de hoje, né? Porque está falando de política. Independente disso, né, Filete, assim, eu acho que o Tancredo
foi um cara que fez uma transição muito importante. E ele sacrificou a vida dele, inclusive no sentido de se manter, caso contrário, eles não aconteceria a Com passagem certeza, de bastão. não, porque queriam ele mesmo. Ele deixou de se tratar e de demonstrar que ele estava doente para ele poder ir lá, assumir, passar para o Sarney e morrer, né? Porque ele já estava em processo muito avançado nisso, né? Mas acho que esse é um exemplo, primeiro, que existe história no nosso país de coisas boas, né? Porque as notícias estão muito ruins, as pessoas estão muito tristes. Existem alguns políticos que valem a pena, existem muitas pessoas que valem a pena, existem empresários, empreendedores e trabalhadores que valem a pena. Todo mundo percebe que existem tanto sindicatos como partidos que estão se aproveitando de todas as situações que estão acontecendo para aparecer e levantar sua bandeira. Então, assim, primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que levar em consideração é não se deixar bater, é passar com muita tranquilidade o que está acontecendo, não se acomodar, se indignar, é um direito nosso, mas não ficar com a cabeça baixa. A gente tem que colocar a nossa posição. Diretas agora é algo que é inconstitucional, não dá para fazer isso. Tem um processo de mudança da Constituição. Se isso for aprovado de forma rápida, significa que algo foi orquestrado por trás disso tudo para que alguma coisa acontecesse. Então, assim, o que vai acontecer? Se o Temer sai, aliás, me corrija se eu estiver errado, o Temer sai, eles têm 30 dias para fazer uma eleição indireta, onde eles colocam presidente e vice-presidente. Meu Deus, como é que vai ser isso com os políticos que estão lá hoje? Mas o Temer não vai largar. Ele já falou que não vai largar, que ele é uma pessoa que não vai largar. Então vai ter que ser o processo todo jurídico e não vai dar tempo. Ele vai continuar um ano aí, porque não vai dar. Só se ele perder governabilidade, como se ele perder, e tem a questão da chapa, né? Que agora no início de junho, a chapa Dilma Temer, que isso é claro que ele vai poder recorrer, que isso é só no Supremo, pode ser ganhou força nesse sentido, né? No Tribunal Eleitoral, porém ele vai recorrer, tem todos, mas assim, é a questão do enfraquecimento político cada vez maior, que vai se arrastar, é um governo que vai se arrastar e vai ficar, como o Paulo falou, paralisado, né? Tudo paralisado. Você fica na expectativa para o ano que vem. E o Brasil não dá para esperar esse tempo, que é muito longo. Quanta coisa a gente está perdendo, o mundo está mudando e quanta coisa o Brasil está perdendo esse trem novamente. Então, o triste é os políticos que estão lá não se tocarem, que mesmo, vamos dizer assim, que esse processo caminhe, que ele tenha toda uma proteção que ele consiga juridicamente. Que os políticos não se atentem que eles precisam da continuidade do trabalho deles, porque isso é um boicote não ao Temer, é um boicote à nossa nação, e que eles precisam fazer o trabalho deles. E aí tem uma eleição ano que vem que se mude as pessoas que foram colocadas lá. Então, independente se eles saíram ou não, as coisas não podem parar. Esse que é o grande desafio. Quer dizer, parar um negócio desse, que eles pararam na semana passada, porque o cara foi ameaçado, alguma coisa mudou? Nada mudou. As suspeitas sempre existiram. É opinião pública. Há medo da opinião pública. Isso é absurdo, mas faz parte da política. O Marcos São Vicente pergunta aqui, faz uma pergunta logo no começo do programa, a gente não costuma ler, mas eu achei engraçado. A Marina é igual a herpes. Quando baixa a resistência, ela volta. Herpes, aqueles herpes que a pessoa tem na boca e outras regiões, que baixa a resistência. É isso mesmo, Marina? Ela fica sossegadinha quando há uma baixa resistência no governo, ela dá uma pitadinha, assim mesmo, a Marina não. As pessoas estão falando que acho que a gente tem que ter uma análise mais ampla. É uma piada aí. É uma piada, né? Não, mas assim, a gente tem que também, até agora, não se viu absolutamente nada em relação à Marina. Se for analisar, sem defendê-la, mas assim, analisar que ela, diante do cenário, ela foi a terceira mais votada, ela tem um nome forte. Parece que é uma pessoa honesta, né? Até então, pelo menos não tenho lido nada, não sei também se a Rede apareceu também, mas eu acho que não. Apareceu o PSB, que estava aí com a Rede A Rede nem existia, desculpe, né? Mas assim, eu não... Os membros, né? Os membros da Rede. Os membros, assim, não vi absolutamente nada nesse aspecto. A Rede tem se posicionado, é um partido ainda pequeno. Mas tem se posicionado forte, né? Tem se posicionado forte. Eu acho que é um partido que tem perspectivas interessantes futuras em termos de agregar, se não for contaminado, agregar aí nesse aspecto, mas é claro que ainda tem muita água vai rolar debaixo dessa ponte. É assim, todo o cenário político hoje, por mais que seja a situação, caminha para duas situações muito claras, né? Assim, a gente não pode desprezar e menosprezar a potencialidade do ex-presidente,
Lula, não é impossível você ignorar isso, é um cenário real, porque no fundo, é tudo farinha do mesmo saco. E aí a gente retoma um pouco aquela ideia do Adhemar de Barros, talvez, né? Que, olha, na época, na década passada, as pessoas melhoraram de vida, e foi um fato, de certa forma, de consumo, tudo, a situação era uma. Hoje a situação é totalmente diferente. A pessoa lembra que com o Lula ela melhorou de vida. Exatamente. Esse é o ponto. No segundo governo nem tanto, mas teve Copa. Exatamente. Quem vai pagar não importa, que se foi roubado não importa. Já era a Dilma. Com a Dilma, como o próprio João colocou um poste. Isso não é palavras minhas, foi o maqueteiro da Dilma que falou. Nós colocamos um poste lá, por isso nós cobramos bem, porque para colocar um poste lá, que o Lula sabe falar, a Dilma não. Exatamente. Foi palavras da mulher do maqueteiro João Santana. Ela falou, nós colocamos, não foi eu que falei, ela falou, colocamos um poste. Então com o poste não andou muito. Aí com o Temer pegou com essa conturbação toda, de repente a pessoa pensa, poxa, com o Lula foi bom, mas também tem que analisar tudo o que aconteceu. Mas a pessoa não analisa, a massa mesmo que vota não analisa dessa forma. Ele melhorou minha vida. Não, só vê que estava melhor. Melhorou a vida ruim. dela. E ela vai lembrar, resgatar. Que a culpa é da Dilma, que a Dilma quando entrou, ela não continuou aquilo que foi feito, de alguma forma. E esse cara que está aí, esse outro presidente, também não está dando conta. Se fosse o Lula, eu volta o Lula aí porque ele que resolveu o meu problema. Exatamente. Que foi uma ascensão, isso é indiscutível, uma ascensão especialmente das classes mais baixas. Você pode até discutir, mas houve a forma. Sim. Não, houve mesmo a melhora. Pessoas que não tinham acesso a produtos básicos e cresceram. Tem um cenário econômico mundial que contribuiu. Começou a viajar mais, isso é uma coisa normal, né? O cenário mundial contribuiu também para isso daí, né? Até a marolinha, né, que foi falada na ocasião, obviamente teve um impacto, mas isso ele conseguiu, se a gente for analisar, ele conseguiu passar pela questão do mensalão, que já foi o grande escândalo daquela época, e passou batido. Nem a oposição, aliás, foi incompetente para... Né, o Geraldo Alckmin, na disputa do segundo turno, só foi para o segundo turno, aliás, quando apareceram aqueles milhares de cédulas que surgiram no Jornal Nacional e ganharam uma dimensão, o Geraldo Alckmin, naquela eleição, ele conseguiu ter menos votos que no primeiro turno. Ele teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Foi um fato raríssimo, porque você supõe que você vai agregar. Ele teve menos votos. Isso em 2007. Mas o poder de comunicação do Lula é indiscutível com as massas, né? Talvez seja o maior comunicador que nós tenhamos, com certeza, e que nós tivemos. O comunicador é o sonho, né? É o comunicador que, por exemplo, o Lula, se você puser numa televisão, tudo, mesmo falando algumas coisas erradas e tal, ele tem um poder de comunicar que às vezes tu fica escutando ele e pensa até que é verdade. Tudo que ele fala. Se tu ficar meia hora com o Lula conversando, tu vira amigo dele. Sim. Entendeu? É aquele cara que, por exemplo, ele acredita no que ele fala. Ele acredita no que ele fala, ele convence. E as pessoas, entendeu? Um poder aquisitivo menor, ou classes, especialmente, de forma geral, obviamente, também você vai no Nordeste, a aceitação dele é uma coisa impressionante. Se você pega a periferia, você tem uma coisa. E até na classe média também, a gente tem que reconhecer. A própria Dilma ganhou do Aécio, quem ganhou o Lula, né? O Lula, Dilma não era tão conhecido, mas quem ganhou do Aécio em Minas, aonde? Nos locais mais pobres. Nas capitais o Aécio ganhou. Nas cidades grandes, mas nas cidades pobres de Minas Gerais, talvez até pelo Bolsa, tudo. Mas a Dilma ganhou do Aécio no estado dele. Quer dizer, uma coisa que o cara foi governador, foi reeleito, reelegeu o sucessor. O Aécio foi governador, foi reeleito, reelegeu o sucessor. Quer dizer, e perdeu da Dilma nos lugares mais pobres de Minas e perdeu no estado. O que a gente precisa aprender, no geral, é que não existe, eu não gosto de política. Não tem como. Não existe isso. Você vai nos Estados Unidos, o que aconteceu agora, e o que aconteceu na época do Obama, quando os jovens, que lá você pode votar se você quiser, quando os jovens se sentiram, olha, eu preciso contribuir com alguma coisa, não é porque ele fez rede social. O americano não é tão suscetível assim. Eles viram que queriam alguma diferença, viram que tinha alguém lá que representava mais aquilo que eles tinham como anseio e foram lá e votaram. Eles vão votar porque eles querem. Então, assim, é algo super importante a gente pensar que não existe você ser, eu não gosto de política. Azar o seu e nosso. Vai ser governado por quem gosta. Por quem gosta, exatamente. Quem quer. Então, assim, a gente precisa aprender a parar só de reclamar e agir. Eu falo assim, eu não sou adepto a entrar na política, eu particularmente. Tenho pessoas que eu apoio e cobro, aqueles que são mais próximos, cobro, mas assim, eu vou numa entidade associativa e faço meu papel nessa entidade, entendeu? Eu vou por aí. Então, o que eu posso ajudar como um órgão que seja civil, que não seja político?
E aí eu faço o que é possível. Cada um de nós pode chegar na comunidade que está, no seu líder comunitário, pode ajudar nesse sentido, para que esse líder chegue no seguinte, e vá nessa escala de baixo para cima. É assim que a coisa vai acontecer. Então a gente tem que ter essa consciência que, sim, nós temos que ter participação política, temos que saber em quem nós votamos e por que nós votamos. Porque a cara dele é bonitinha, porque ele prometeu alguma coisa para o meu filho. Prometeu alguma coisa para o seu filho, meu amigo? Depois que ele der aquele negocinho, acabou. Não tem mais nada para o povo inteirinho. Então é isso que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. Uma questão muito comentada durante a semana foi a questão da Cracolândia, né? Porque o prefeito de São Paulo, Dória, falou que ia acabar a Cracolândia e fez aquela limpeza. 150 desses viciados foram espontaneamente procurar tratamento. Então é uma coisa boa. 150. Uns 100 eram procurados à justiça, foragidos, foram capturados, né? Então 250 já tiveram um destino razoável, né? Uns foram para a cadeia porque merecem e outros estão se tratando, procurando melhorar. E os outros 3 mil aí estão soltos por São Paulo, né? Foi uma boa medida? É um cara corajoso, né? De pôr o dedo na ferida que ninguém quer colocar. Mas as medidas também são um pouco paliativas, né? Você tem, obviamente, teve a coragem, a gente tem que reconhecer isso, coragem de mexer, porque, infelizmente, isso ninguém ainda, não basta só essas ações nesse sentido, e falta um atendimento para essas pessoas, né? Isso é o grande nó da questão, e a gente lamenta que a pessoa tem que, não dá para ir na área da saúde, né? A saúde tem que estar atrelada com isso aí, nessa operação não houve essa questão, foi uma questão mais de repressão mesmo, de abafa nesse sentido, que tem os bandidos, mas a grande maioria são vítimas. Traficantes. Bandidos, traficantes, obviamente, mas são vítimas mesmo, vítimas de uma sociedade, da nossa realidade, que a nossa sociedade, de certa forma, fecha os olhos, as autoridades, de certa forma, também fecham os olhos, porque hoje a questão das drogas preocupa, a gente leciona, né, há um tempo, é algo que preocupa mesmo, porque você tem milhares de jovens. Eu faço uma pesquisa com os alunos sempre no final do ano, e aí tem uma pergunta lá sobre envolvimento com drogas. É claro que a pesquisa o objetivo é quantitativo, não é... A pessoa não põe o nome, nada? Não coloca absolutamente nada. Mas assim, a gente faz em média 1.100 pesquisas. E assim, em média... Dentro da universidade? Dentro da universidade. De 15% a 20% já afirmam isso declarado, né? A gente nunca sabe... Tem o cara que tem medo de dar a letra, não declara e tal. 15% a 20% diz que já usaram ou usam, enfim, algum tipo de substância química nesse sentido. Então, isso é elite cultural do país, né? Porque exatamente. O cara que está na universidade é 1%, é elite cultural do país. Mas você está falando assim, não, você está em Santos, que é uma cidade universitária, mas vai para o Nordeste, para o Norte. Eu estou falando que o que está na faculdade é 1% da elite cultural brasileira. É uma realidade que a gente... e essa é a questão, né? Se você tem um pai de família que tem um filho, enfim, um parente e precisa internar, muitas vezes ele tem sérias dificuldades em encontrar clínicas, por exemplo, aqui na Baixada Santista, né? Você tem seríssimas dificuldades, tem que ir para o interior e aí você, muitas vezes, ou são atreladas a igrejas, instituições religiosas, que são, obviamente, têm um papel fundamental nesse aspecto, mas o poder público, de certa forma, ele esconde isso daí, ele parece que ele não bate de frente com esse assunto, de dar espaço e uma discussão mais ampla para não levar só para o aspecto só da segurança pública. Na realidade, muitos daqueles ali, eles roubam muitas vezes, mas são vítimas do próprio sistema. E o cara às vezes é preso por tráfico porque ele, na realidade... Para consumir. E aí ele acaba sendo preso porque ele tem lá, porque é muito subjetivo, e hoje está parado lá no Supremo essa decisão do quanto que é tráfico e quanto que não é tráfico, está parado. Fica na dependência do policial decidir se é tráfico, e do delegado, obviamente, se é tráfico ou se não é tráfico. Se ele vai assinar um termo, você vai ser preso. Exatamente. E fica é muito complexo daí, e infelizmente a sociedade precisa discutir isso, porque tem muita gente sendo presa e as nossas cadeias estão lotadas, cada vez mais lotadas, e boa parte delas por essa questão do tráfico. Volto a dizer, obviamente tem os traficantes que devem pegar, mas se a gente for analisar, boa parte deles são
pequenos traficantes, que às vezes é para consumo, muitas vezes, ou para dividir com os colegas. Essa questão, hein, Queixa, para a gente finalizar o primeiro Eu bloco. só quero acrescentar que uma outra ação que tem a ver, um pouquinho a ver com isso que foi feito lá, foi a questão dos moradores de rua, para as empresas poderem contratar. E esse processo não é um processo só dessa maneira, né? Sempre que o presidente da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, no qual eu faço parte aqui em Santos, ele levantou a bandeira e foi chamado pelo Dória para participar. E ele foi a BRH foi uma das que facilitou o processo junto às empresas para que isso acontecesse. Então, a explicação que eu recebi foi o seguinte: esse pessoal, ele fica na rua, não necessariamente o pessoal da Cracolândia, mas o pessoal morador de rua. Ele tem o seu carrinho, tem o seu animal de estimação e existem os abrigos. O problema é que ele não vai para o abrigo, senão ele perde seu carrinho, porque o cachorro não pode ir e é o único amigo que ele tem. Eles cuidam muito bem dos animais, inclusive. E aí ele fica sem amparo. Muita gente vai para o mesmo problema social. Bebe, acaba ficando na rua, não tem amparo e às vezes alguns são muito cultos, inclusive, mas eles não têm controle nenhum sobre o vício e estão lá. Então, o que o prefeito levantou aí junto com alguns órgãos? Precisamos fazer um trabalho de pelo menos de 2 anos, mais ou menos, para inseri-los no mercado de trabalho. Então, eles estão sendo retirados aos poucos do processo da rua, estão sendo assistidos, toda uma equipe multidisciplinar, foi a informação que eu recebi, tem que ver se está realmente acontecendo dessa forma. E eles estão sendo preparados para sair desse processo de estar na rua, de não ter identidade, do próprio vício, para que eles também sejam capacitados e aí possam trabalhar, por exemplo, no McDonald's, que foi um que aderiu ao processo, entre outras empresas. Então, é uma ação que não é de curto prazo e não parece ser paliativa. E talvez alguns desses que saíram da Cracolândia devem estar inseridos nesse processo. Então, essas empresas entraram com muitas vagas, talvez tenha muito mais necessidade de vagas, mas o processo iniciou. Sim, então, essa é uma ação muito importante. E só um adendo que você falou, na verdade, a segurança pública é uma consequência do que acontece, né? Ele vai, tem um vício, vai para a rua e começa a roubar e matar e fazer algumas coisas porque ele precisa manter o vício que ele tem, né? E o crack é um dos vícios mais problemáticos, porque ele é mais viciante do que qualquer outro tipo de... Eu lembro do Dr. Rubens Amaral falando, é um dos mais difíceis de sair, né? O próprio Estásio Pereira também teve um congresso que um canadense, ele pegou 5 pessoas, atletas, esportistas, que nunca não bebiam, não fumavam. Aí fez as pessoas, lógico, tudo supervisionado, né? Fumar o crack. Dessas 5, 2 saíram ilesas, 3 queriam no dia seguinte, já estavam viciadas. Então isso é igual o meu amigo Marcos Alonso, aqui, oftalmologista, falou. Ele estava com 120 quilos, está com 110 quilos, está emagrecendo, está bem, correu a tribuna e tal. E ele falou assim, é a mesma coisa, ele falou ao vivo aqui, é a mesma coisa que eu falo assim, estou gordo, quando quiser eu emagreço. Não é quando quiser. Você tem que, você que mexe com isso, com isso, comportamento, você tem que mentalizar, fazer dieta. O dia que você chegar estressado em casa, você tem que andar na praia. Requer um esforço para você emagrecer, um esforço mental também, né? Para engordar é fácil, emagrecer é mais difícil. Então é a mesma coisa, de 5 pessoas que fumaram crack, 3 ficaram viciadas. Lógico, o cara uma vez só, depois o cara tinha uma equipe médica toda preparada, com remédios para a pessoa, de uma certa maneira, esquecer, relaxantes musculares, enfim, aí não ficaram. Mas o poder é tão viciante que se você pegar 5 pessoas, por pesquisa, que nunca cheiraram nada, pessoas que, como a gente, não bebe, não fuma, não faz nada, chega lá, vai fumar o crack, está viciado no dia seguinte. 60%. 60%, então quer ser uma coisa muito alarmante. Como e é baratinho, só que ele é baratinho a unidade. Você tem que comprar várias e várias vezes. Depois o primeiro efeito da primeira vez já não é na segunda. Então você parece que o primeiro efeito da primeira vez nunca mais acontece. E aí você passa a querer buscar aquele primeiro, que nunca você tem. Aumentar o volume para tentar atingir esse... Que não consegue. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos, telefone 99711-5545, WhatsApp. É muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista.
Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Venha viajar no mundo dos documentários, produzidos em diversas partes do país com variados temas. Em pleno século XXI existe muito preconceito, né? O preconceito racial, preconceito sexual, preconceito social. Esse fim de tarde é mesmo que a gente ter nascido de novo. É uma mensagem de paz para o mundo. Tudo bem a gente apanhar um pouco se a gente conseguir andar um pouquinho ao mesmo tempo, assim. Mas faz parte, né? A gente não agrada todo mundo sempre. Domingo, 11 da manhã e com horários alternativos aqui na sua TV Com.
Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje 23 de maio, Dia Internacional das Comunicações Sociais. Hoje com o jornalista e professor universitário Fernando de Maria, também editor do jornal Boc News, e com o Paulo Queija, consultor e palestrante. Bom, temos várias perguntas aqui, né? Pergunto para você, Paulo, o que você acha do abuso, para os dois, né? O abuso do álcool também está alto, porque é uma droga lícita, pode? Ah, sim, até porque desde os jovens aí tem acesso fácil, né? Perto das universidades mesmo, ou as escolas, tem gente que começa muito cedo a beber e tranquilo, é aceito socialmente. O cigarro hoje em dia tem um certo preconceito, até porque legislação, mas a legislação surgiu pelo próprio preconceito, mas o álcool ainda é socialmente bem aceito. Então, você vai nas festas e as pessoas bebem ainda bastante. Então, tem uma facilidade de acesso muito grande. E exemplo, né? Também. O Wagner me pergunta aqui, porque do lado de uma universidade devia ter uma livraria, né? Uma bombonière, uma coisa assim. Mas, geralmente, o que a gente vê mais do lado de universidade, o que dá mais dinheiro é barzinho, né? E vem gente de tudo que é lugar. Cara que não faz faculdade, cara que faz faculdade, um chega de skate, outro chega de bicicleta, chega de moto. Aí você junta lá, quantos estudam na faculdade? 20%. O resto vem de tudo que é lugar, mas não faz nem faculdade. Mas fica aquela bagunça na porta da faculdade. Você tem isso é indiscutível, né? Você tem fluxo, que tem demanda, e aí, obviamente, os estabelecimentos no entorno acabam se instalando. Até existem tentativas, muitas vezes, mas não tem como, né? O vereador Douglas Gonçalves, que mora vereador Douglas Gonçalves, que mora no Boqueirão, né? Qualquer dia vai estar com a gente aqui. Um abraço para o Douglas. Ele sempre brigava com aquela questão do entorno ali do Supercentro do Boqueirão, da Unisanta. Quer dizer, você passa lá à noite, 9, 9h30, tem aluno, quase que você tem que transformar seu carro numa moto. Chega a fechar a rua, né? Quer dizer, não estando boa a calçada, nem metade da rua, a rua inteira, né? Quer dizer, é perigo de se atropelar uma pessoa mesmo devagar, aquela confusão toda, principalmente nas sextas-feiras, assim, que é quinta e sextas-feiras, não é isso? Exatamente. E não tem jeito, isso em todas as instituições. Se você for em outras faculdades também, você vai ver bares ao entorno, é uma realidade, isso não é só, isso também acontece na periferia, a questão que você tem da bebida, esse acesso, é que muitas vezes a bebida, que é legal, é uma entrada legal, só que facilita a entrada ilegal de outras drogas. Aí que mora o perigo. Esse é o problema sério. Aí que mora o perigo, né? Porque você, com o consumo do álcool, e a gente vê que não é só cerveja, a gente percebe, nas pesquisas a gente percebe, a vodka tem crescido muito entre os jovens, uma coisa impressionante. Smirnoff, essas coisas todas, enfim, né? Que tem um teor alcoólico maior ainda que a cerveja, muitas vezes, dependendo, obviamente, da quantidade consumida, mas é impressionante. Se mistura é pior ainda, né? Exatamente. E aí você tem dois fatores. Você tem a questão do trânsito, que muitas vezes, muitos jovens acabam abusando e acabam depois dirigindo moto, carros, e aí, infelizmente, a gente tem uma série de vítimas aí, especialmente entre jovens, e você tem a porta de entrada para outras drogas. E aí a gente volta ao que a gente já falou no bloco anterior, que é um perigo constante aí, e isso é algo de difícil solução. Eu não vejo, porque já que a bebida teoricamente, ela é permitida, até no futebol, né? Então ela socialmente aceita. Exatamente. É mais do que permitida, ela faz parte do uso. E a publicidade é possível, que isso também alimenta, algo que o cigarro acabou perdendo espaço. Hoje, você tem a principal emissora de televisão, patrocínio, por exemplo, uma marca de cerveja, por exemplo. Né? E foi a grande polêmica durante a Copa do Mundo, inclusive, essa ela questão. Patrocina, que poderia vender cerveja de estádio na CBE, com o Campeonato Brasileiro, Paulista, Carioca, Gaúcho, não podia vender cerveja, embora no entorno se venda, mas... É uma falsa moralidade. É uma falsa moralidade, mas no estádio não podia vender cerveja e na Copa pôde. Quer dizer, o que tem a diferença da Copa? Porque as pessoas têm um nível socioeconômico maior para poder estar num jogo mais caro. Por que num jogo pode no próprio país? Porque a FIFA obrigou, né? Porque ganhou dinheiro com bares, com restaurantes, né? E a questão dos jovens tem uma questão do uso da bebida, por exemplo, porque ela baixa a inibição, né? Ela trabalha a questão neurologicamente falando, abaixa a inibição, a pessoa fica mais solta e aí ela fica mais corajosa para conversar com os outros, para tirar, não é corajosa para brigar com o outro, é para
se tornar mais sociável. Tá paquerando aquela menina que ele é tímido, vai lá e fala uma besteirinha para ela. Hoje o consumo das meninas, das mulheres também é tá altíssimo, altíssimo. Então também acontece a mesma coisa, né? Independente do acesso, vai em direção, faz alguma coisa, participa mais das coisas e aí acaba exagerando. O negócio tudo é exagero, né? Então começa o consumo e não para, é constante até que a pessoa sai toda torta do bar, sai toda... E o nível de acidentes com vítimas de carro ou outro, você vê, outro dia tivemos aí das pessoas ali perto da rua, naquele shopping na Marechal Rondon, ali perto da praia, ali na Aparecida, né? Atrás do Escolástica Rosa, por ali. Do jovem. Já tive um ambulante que ajudava o pai que foi pego por um outro jovem, né? Que estava até sem documentação de habilitação, né? E era um esportista, já deu confusão. Tivemos aquele rapaz que até foi preso depois de conseguir uma liminar, que estava estudando fora de Santos, que é o rapaz da Mercedes-Benz, que estava a 139 km por hora, 133, onde o juiz, com toda a sua propriedade, né, escreve que estava com velocidade de saída de aeronave, né? Naquele semáforo do Canal 3 com a Governador, não é isso? Onde agora tem um radar lá, devia pôr o nome. Radar e o nome do jovem que causou que perdeu o braço acidente. E radar, acabou, e um jovem acabou perdendo, ficando sem braço, né, tal. E acabou morrendo. Morreu, o motorista e o que estava atrás saíram, foram atrás do carro, acho que pegaram uma caixa que parecia ser uma garrafa, podia ser alguma outra coisa, mas podia ser um uísque, alguma coisa, e foram embora, o rapaz ficou agoniando lá, o poste todo torto, botaram gelo, arrumaram gelo para poder fazer, tentar, mas enfim. Quer dizer, quem arrumou não foram eles, foram embora, foi algum zelador de prédio, alguém que estava lá que arrumou. O que aconteceu? O poste é um prejuízo público, né? Não sei se pagaram, acho que deve ter que pagar, o carro ficou, que era uma Mercedes, ficou toda estourada, um jovem morreu, o que acontece? E aí 139 por hora, quer dizer, provavelmente, como não quis fazer o teste de bafômetro, nada disso e tal, estava alcoolizado também, a gente não pode garantir, mas devia estar, né, para estar 140. Aí põe um radar na região, gasta todo o dinheiro, investimento, como foi aquele primeiro radar na ponta da praia, que foi um Audi, há muito tempo, aquele radar perto dos clubes ali, que foi um Audi, que estava com 3 meninas, que morreu um monte de gente e tal. Quer dizer, o jovem bebe, faz uma besteirada ou tal, acaba matando gente que não tem nada a ver com isso, né? E às vezes nem é jovem também. A gente tem que lembrar aquele episódio de um empresário aqui da cidade, que a moça estava com o namorado, estava na garupa, o empresário bêbado acabou batendo na moto, ela voou e ela acabou falecendo. Isso até hoje, isso faz 4 anos. Ele fugiu. Ainda teve a cara de pau de dizer que não. Eu tentei voltar. Ele ia conseguir, porque não tinha as câmeras na época, ele ia conseguir. Só que o carro dele parece que furou o radiador. Aí parou o carro dele, mas ele fugiu. E naquela época não tinha sistema de câmeras de 600 e poucas câmeras, que vai para 700 câmeras da Prefeitura de Santos. E hoje qualquer prédio tem câmera, então você vai pegando e você consegue até fazer o tempo médio. Exatamente. Você acerta os horários das câmeras e você vê que ele passou num determinado ponto, depois de 1 quilômetro, aí você vê, calcula, né? Faz uma regra, calcula e vê quanto que ele estava por hora, né? Então, teve esse caso bem lembrado, como teve... Que até hoje, Filete, ainda não tiveram... Tá solto. Até hoje, se é um outro cidadão, já tinha dado uma solução, porque aí recorre tudo, né? Tá solto, como se nada tivesse acontecido. Outro episódio também daquela mãe que foi comprar um bolo para a filha, logo depois do Dia das Mães, era o bolo no dia seguinte ali, na Alexandre Herculano, né? Esqueci o nome agora. Enfim, o carro também em altíssima velocidade. Eu cheguei a falar com um delegado na época, o cara saiu de Sorocaba, ele fez em 2 horas, de Sorocaba até aqui. Imagina a velocidade que ele estava, né? Obviamente, não só aqui, a velocidade que ele estava, e acabou acertando ali com a Armando Salles de Oliveira, com a Alexandre Herculano, está fazendo 1 ano exatamente, deixou 2 filhas, ela foi comprar o bolo um domingo à noite e ela avançou. Quem vê as câmeras, é só acessar no Google, você vê a imagem. O segundo, o carro bate, o segundo efetivamente nem move. Ele pode ver a velocidade que o cidadão estava. Ela só foi pôr o carro para ver se estava para passar e o carro bateu na ponta dela. Quer dizer, se tivesse a 60 por hora não ia acontecer nada, ele desviava, né? Desviava, poderia até ter um choque, mas não levar à morte da moça. É complicada essa questão. O Flávio aqui, o brasileiro tira sarro de tudo, o Flávio quer me derrubar aqui. A carreira do Aécio está acabada? Ele virou pó? O Flávio do Boqueirão. Puxa, essa é uma pergunta complicada.
Acho que para senador não dá. Acho que virou pó, eu vou fazer conta que eu não entendi o que ele falou. Virou pó, quer dizer que... Virou pó, acho que para senador nunca mais. Senador e presidente esquece. Não sei, não. Dinheiro, não sei, o Collor hoje é senador, né? Sim, mas o Collor então, O Collor fez outras coisas. Então outras coisas. Não sei. Eu não tenho essa resposta. Em curto prazo, eu acho que sim. Na frente... Para deputado usando muito dinheiro, acho que até consegue. Agora, né? eu acho que talvez não. Mas lá para frente, ele vai ter outras defesas. Não sei como é que o processo dele vai correr, por mais que tenha provas. Temos que lembrar que o Collor conseguiu... Foi o primeiro impeachment do país, né? O segundo foi a Dilma. E ele conseguiu ser reeleito senador. Né? E assim, diz que não teve provas, foi tudo rebatido e tal. Quem conhece leitura corporal e facial, vendo entrevista, eu lembro que a Lilia Vitfib fez uma entrevista com ele, ele mentiu descaradamente o tempo inteiro durante a entrevista, foi incoerente, até não precisa nem ser o especialista, ele recebendo as perguntas dela, ficando indignado de uma forma tão mecânica. Nossa, eu lembro dessa... Eu olhava aquilo e falei, meu Deus, que coisa absurda. O cara é louco. Não, louco é quem continua votando nele. Ele é ótimo, ele é excelente, um cara com a cabeça muito boa. E na rede social tá o Maluf também, numa entrevista acho que com a Maria Gabriela, né? Falou que político ou é corno, ou é viado, ele falou, ou é ladrão. Corno e o viado eu não sou. E aí ladrão todos os políticos são. Ele falou, o Maluf falou, ladrão todos somos. Ou seja, ele falou engraçado, quer dizer, que ele falou que... Acho que todo mundo, inclusive, esquece o Maluf hoje em dia, né? Porque hoje virou... Ele foi o primeiro, não é primeiro, ele foi aquele que aparecia constantemente, né? Agora ele nossa, não tem... Jornal da Tarde, né? Ou ele está cansado, ele está no baixo clero também, né? Está no baixo clero. Deixa ele só brilhar. Não, ele está no baixo clero, de repente ninguém não está importando tanto a decisão dele, né? E a quantidade que ele... Exatamente, né? A ponto dele falar, não estou na lista do Odebrecht, olha, meu nome não está na lista do Odebrecht. Justamente isso, porque hoje o Maluf, que virou um símbolo de corrupção ao longo da história, o Jornal da Tarde, nos anos 80, fazia a página ponta a ponta, o Pinóquio, né, das mentiras que o Maluf colocava, falava, e enfim, os escândalos, né, nesse sentido. E tá aí, hoje é um deputado federal, né, obviamente, tem o seu público, tem perdido, obviamente, a votação, mas está lá, tem o seu mandato e não apareceu aí na lista do Odebrecht, provavelmente porque... Acho que os discípulos superaram os mestres. Exatamente. Nesse caso é muito claro. A minha impressão é que o Maluf, o negócio dele não era dinheiro, sempre foi poder. E o dinheiro, para mim, é a impressão, ele usava esse processo de corrupção para... alimentar. Para chegar onde ele queria. Ele era de Me parece isso, não sei. Ele estudou na Politécnica, eu tive um tio que estudou com ele. Ele era família rica. Ele é muito rico, ele chegava naquela época de chofer, né, de Mercedes, na época que não tinha esse processo de importação tão fácil. Aí o motorista, ele dirigia, aí o motorista dava a volta, abria a porta para ele, ele saía e o motorista levava. Ele vinha dirigindo com o motorista do lado. E ele queria ser sempre do diretório, não conseguia. Aí uma vez ele contratou o cara que era mais famoso na escola, tal, pôs na Serraria Paulista, que era do pai dele, né? Serraria, tal, e aí conseguiu ser do diretório, né? Então ele sempre foi assim, gostava de falar em palanque parece que era tal, para isso. Mas não era pelo dinheiro, pela minha impressão era isso, ele queria o poder. Então por isso que talvez ele não esteja nesse... Ainda mais hoje que ele perdeu força, eu acho que ele não tem o pique que ele tinha antes, né? Estou vendo aí sonho dos brasileiros, qual é o sonho dos brasileiros aí? Aqui está uma pesquisa do GEM, que é de empreendedorismo mundial, e no Brasil, o sonho maior dos brasileiros é viajar pelo Brasil, olha que interessante, né? O segundo é casa própria, então antigamente era casa própria o primeiro. O terceiro é comprar automóvel, que isso deve estar mudando, mas essa pesquisa do ano passado. E o quarto é ter seu próprio negócio. O oitavo sonho é fazer carreira numa empresa. Então, veja bem, o emprego hoje, o estar empregado em algum lugar, ele não é tão forte como... Claro que para comprar, para viajar, precisa ter dinheiro, né? Mas como... Primeiro, ele não pensa na carreira. O cara quer ganhar na loteria, porque ele quer viajar pelo Brasil, ele quer dinheiro, casa própria, automóvel, não quer ter um negócio próprio. Ele quer dinheiro através do negócio próprio, ser seu próprio patrão. Mudou bastante já faz uns anos. E viagem para o exterior, qual que é aí? Viagem exterior é o quinto, depois de ter seu próprio negócio. Fico contente que o pessoal está preferindo viajar para o Brasil, conhecer nosso Brasil, que é lindo, do que para o exterior. E o sétimo é ter plano de saúde. Plano de saúde. Para aqueles que com esses reajustes. E o sexto é não ficar doente, né? É melhor ainda, né? E tem esses dados, são interessantes, e a gente vê o crescimento aí, pelo menos eu peguei por alto assim um levantamento. Houve um crescimento, eu peguei uma comparação de janeiro de 2014 com agora abril,
Aqui na região houve um crescimento das MEIs, que é a porta de entrada aí para o empreendedor, da boa parte. Hoje a gente tem mais de 70 mil MEIs instalados, houve um crescimento de quase 50% em 2 anos e meio. Isso é um dado... Necessidade, né? Exatamente, pelo cenário que se apresenta também. A Flaviane de São Vicente apareceu, a Margarida, a Flaviane que estava há tempo, que não participava, hoje está ligando, fala que o programa está ótimo e concorda com o Queijo, que nós temos que ser otimistas e não podemos se abater. É isso aí, seguindo sempre em frente. Passado é aprendizado, né? Só, não tem que viver o passado. Manda um abraço para o Cirino, para o Macaé, que estão almoçando e estão vendo o programa hoje, 2 sindicalistas da região aqui, também pelo meu amigo Guto Brito. E falar rapidinho desse atentado, né, que mata 19 no show da Ariane Grande em Manchester. Não é só desgraça no Brasil lá os caras põem bomba, matam gente, aqui nós, graças a Deus, não estamos nesse nível, né? Mais uma tragédia que o mundo acompanha e infelizmente a gente vai se deparando cada vez mais com esse tipo de situação, né? E especialmente são crianças, adolescentes, principalmente, que participaram pelo perfil da própria cantora, né? Então, infelizmente, é mais uma notícia que preocupa e entristece todo mundo. Na verdade, assim, toda ação de terrorismo que é feita é para abalar, né? Então, eles vão num lugar onde eles conseguem maior atenção. Eles querem se manifestar, fazem um estrago grande, se manifestam, aparecem no mundo inteiro porque realmente fizeram aquilo com crianças e com pessoas novas, né? Infelizmente. Hoje, Santos e Sporting Cristal, Vila Belmiro, 15:10. Você, torcedor, não deixe de comparecer. Santos vai na disputa do primeiro lugar, precisa fazer os 3 pontos. O Sporting Cristal é o último do grupo, já não tem mais chance. Vamos esperando uma boa vitória do Santos, que não precisemos do Santo Vanderlei, né? Que o Santo Vanderlei contra o Curitiba catou tudo, até pensamento, né? Então, que o jogo seja bom, que o Santos consiga fazer os 3 pontos e que seja o primeiro da chave. Queria agradecer aqui ao professor De Maria aqui pela participação, sempre precisa. Mandar um abraço para o pessoal do Jornal do Boqueirão, o jornal que está passando a crise aí, né? E também para o Paulo Queijo, que é consultor, que venha mais ao programa. Eu que agradeço. Muito obrigado, fiquem com Deus e com a assistência à programação. Boa tarde. Boa tarde.